Oi. Tervetuloa. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é o processo para a integração de refugiados aqui na Finlândia. A gente já estava falando um pouco, né, sobre como funciona aqui o curso de finlandês para o curso de integração, mas eu achei que, por mais que não seja o caso dos brasileiros, né, que não vêm aqui com status de refugiado, eu achei que a gente poderia falar um pouquinho também sobre como funciona o processo de habitação e de alojamento que é oferecido para essas pessoas que vêm de países assim que estão em conflito. Como a maioria da Europa, né, a maioria dos refugiados aqui são, do Oriente Médio, mas também tem bastante ucraniano. É, tem uma diferença entre refugiado e os que pedem asilo. Refugiados são só de alguns países que a Finlândia e a União Europeia consideram, né, que estão em conflito, que são os que eles aceitam, que é o que está aqui no site deles. Se eu não me engano, era Afeganistão, Ucrânia, Síria, esses. Agora, enquanto asilo, né, você pode pedir estando em outro país, mas de repente está sofrendo algum tipo de perseguição política ou por orientação sexual, né, que é o caso de alguns que vêm pra cá. Aqui, por exemplo, já veio gay brasileiro pedir asilo, mas a Finlândia não considera o Brasil como um país muito perigoso para gays. Mesma coisa também, a Finlândia não vai dar asilo para bolsonarista, porque eu acho que tem risco de entrar no Gulag. Quem quiser que se vire fugindo pra Argentina, né. Tem pessoa com asilo político aqui, mas aí é um processo diferente, que daí envolve algumas entrevistas pra ver realmente o que a pessoa passou, já é um outro processo. A gente vai falar aqui desses que vêm enquanto refugiados de países que estão em conflito, que já tem ali realmente confirmado de que o país não está nas melhores condições e é considerado um lugar perigoso. Aqui, tu tem que encontrar a polícia, né, quando tu entra na Finlândia, e falar que tu precisa de asilo, e aí a polícia vai te recomendar para o centro de refugiados. Você vai ser avaliado se você merece ou não o status de refugiado ou de asilo. E você precisa desse status porque aqui na Finlândia não dá pra fazer absolutamente nada sem documento. Então, entrar de maneira ilegal, tu vai ser eventualmente pego ou tu vai ser explorado por outros imigrantes que vão falar assim, eu vou te dar um trabalho, um abrigo, e aí você vai ser escravizado porque você não tem como denunciar pra ninguém. Então é melhor tu ser avaliado pelo centro de imigração se você realmente tem um motivo bom, senão tu vai ser expulso do país. Esses centros aí, eles são quase como se uma fusão de uma prisão e uma escola. Você vai ficar dentro de um espaço relativamente pequeno com outros imigrantes e tá com diferentes culturas e pessoas de diferentes backgrounds. Pode começar a gerar conflitos. Por exemplo, já teve caso de sírios que eram da oposição e sírios que eram apoiadores da ditadura do Assad. E aí eles começaram a brigar entre si, ficar um clima meio tenso entre pessoas que, por exemplo, torturadores do governo e pessoas que estavam lutando contra o governo no mesmo lugar. Porque os dois podem falar que estão sendo perseguidos. E também tem problema com homossexuais, né? Porque tem pessoas sempre preconceituosas entre refugiados, não significa que só porque está sendo perseguido que você é um anjo, ou uma pessoa boa. Aí vão avaliar, né, se tu merece ou não. O melhor opção é o Kotimajoitus, que é uma ONG aqui na Finlândia que dá pra você a possibilidade de tu viver na caixa um finlandês ou uma família finlandesa. Aí esse Kotimajoitus, né, começou em 2015, quando veio a primeira onda de refugiados das duas guerras civis, né, da Síria e do Iraque, e tinha mais refugiados do que centros de refugiados aqui na Finlândia, porque o governo não adivinhou que poderia vir de repente tantos refugiados, porque aqui na Finlândia é meio que o fim do mundo, né, ninguém esperava que pessoas iam querer vir pra cá, e aí se formou essa ONG, esse Kotimajoitus, que significa abrigo de casa. E os critérios, né, para tu abrigar um imigrante é que tu tenha um quarto vazio na sua casa. Significa que tem que ter uma casa grande. E aí você vai ser entrevistado, né, pra ver se tu não é um maluco, né, que tá dando uma casa pra pessoa. Eles vão verificar se a casa realmente tem um quarto, falar as regras, né, que, por exemplo, tu tá dando de graça, né, o quarto pro imigrante e tu não pode obrigar o imigrante a trabalhar ou ajudar nas tarefas de casa. Tipo, não é pra tu escravizar a pessoa. E eles vão verificar isso. Porque aqui na Finlândia tem problema de, principalmente, outros imigrantes escravizarem uns aos outros e também grandes empresas de meritílios aqui também escravizam. Eles também podem usar, tipo, serviço de emprego terceirizado, que na verdade é um coche escravo, eles não estão nem aí como é que a pessoa está sendo paga o salário. Então tem muita exploração e por isso que esse Cotimetos é um lugar confiável para tu tá até tu conseguir organizar a sua vida. E é considerado melhor, né, porque tá
pra integração, porque tu tá convivendo com um finlandês, tá fazendo coisa junto com ele. Você também não tá à mercê do centro de refugiados que pode ser fechado, porque aqui tem bastante pessoas que são contra o centro de refugiados porque acham que são centros de criminalidade e abuso, que não é verdade. Mas as pessoas têm medo de viver perto de um centro de imigrante. É o efeito do nimbo, not in my backyard, não no meu quintal. Eu já ouvi casos de brasileiras que trazem outros brasileiros pra cá pra trabalhar na parte da faxina mesmo, pra ser empregada. E às vezes a pessoa ela fica aqui só durante o período que você pode ficar a turismo, né? Que seria 90 dias, que aí você não precisa de visto. E depois passa o período, você acaba voltando sem nada, porque afinal você não pode continuar no país e não tem como você cobrar depois que você volta pro Brasil. Então, assim, novamente, cuidado com as promessas. Não é porque é do mesmo país que essa pessoa é boazinha. Tem muita gente que não consegue se adaptar ao país e aí ela vive de dar golpe em pessoas do país de origem. Aqui o provedor da casa, né, é responsável pelo imigrante que tá vivendo na casa. Então, tu tem que cuidar de que esse imigrante esteja bem e não entre em encrenca, porque o governo sempre é bem receoso de pessoas fazerem coisas pela conta própria aqui. Então, podem ver qualquer motivo para acabar com a ONG ou esse serviço assim que não tem o constante monitoramento, né? Porque aqui tem muito medo para os estrangeiros, mesmo que eles não principalmente cometem muitos crimes, mas tem essa questão do racismo. Um dos benefícios dessa ONG do Couto Matos é que ela economiza dinheiro do governo, que é por isso que o governo tolera, porque aí ele não precisa ficar investindo em centros de refugiados e pode colocar as pessoas para viver em diferentes partes da Finlândia. Eu acredito, inclusive, que esse deve ser o principal motivo de existir essa ONG, porque assim, eles falam que é mais seguro, né? Por causa dos motivos ali que o Sam já disse, que tem alguns problemas também no centro de refugiados. Pode falar que fica mais fácil também para integrar essa pessoa para a cultura finlandesa, porque daí pode estar com uma família finlandesa, pode aprender um pouco do idioma, esse tipo de coisa. Mas eu acho que se falar o principal é isso mesmo, é economizar dinheiro. Aqui os refugiados e as pessoas de asilo político, eles são as pessoas mais vulneráveis aqui da sociedade finlandesa. Eles têm menos serviços e são mais à mercê, né, do sistema de integração aqui da Finlândia do que imigrantes que vieram por conta própria para, tipo, melhorar de vida. E eles também sofrem mais preconceito. Aqui, na retórica racista, o refugiado não é uma pessoa que tá fugindo da guerra, mas um vagabundo que quer roubar e estuprar as pessoas. E não, na verdade, só querem estar num lugar seguro. E a maioria das vezes eles nem gostam da Finlândia, mas estão aqui porque acabaram parando aqui, porque aqui na Finlândia deveria se dividir dentro da União Europeia os refugiados em diferentes lugares. Aqui tem cotas de quantos refugiados podem ficar em certos países. E tem países que acabam empurrando os refugiados de um país para o outro, até que vão parar aqui na Finlândia. Principalmente agora, por causa da guerra da Ucrânia. Por exemplo, a Bielorrússia e a Rússia têm usado os imigrantes como arma híbrida, tentando pegar um monte de imigrante, um monte de refugiado e empurrar na fronteira para causar caos. E aí aqui na Finlândia e, por exemplo, na Polônia, se veem com muito mau olho, né, e medo os imigrantes sejam empurrados pela Rússia, porque eles têm medo que tem criminosos e agentes secretos que possam fazer atentados terroristas. Até agora nada disso se materializou, mas, por exemplo, a fronteira da Finlândia com a Rússia foi fechada por causa desse medo. Meia dúzia de imigrante com uma mão na frente e outra atrás carregando só uma mochilinha foi o suficiente pra amedrontar a Finlândia e falar que é uma ameaça à segurança nacional. Meu Deus. Por que a gente tá falando sobre isso? Se você vier pra cá com o status de family member, né, como eu falei no vídeo anterior, se você tá vindo aqui porque você casou com um finlandês ou uma finlandesa, ou porque o seu marido ou sua esposa teve um contrato de trabalho aqui, você vai vir pro curso de integração e muito provavelmente os seus colegas de sala vão ser pessoas desses países ou também outras pessoas que também vieram aqui a trabalho ou porque casaram com um finlandês, algo assim. E assim, eu acho que tem uma ideia realmente de pensar que muitos desses que vêm pra cá estão aqui no status como refugiado. E eu ia fazer um pequeno alerta assim pra não ter uma confusão, que assim, ucranianas, ok, a maioria realmente veio pra cá, se você for perguntar, vai falar que veio há 2 anos atrás, porque foi quando começou a guerra, né? Mas já tinha muita gente da Ucrânia que vinha pra cá antes, né? Que tentava sair dali antes, porque pelo que eu conversei também com outros colegas ucranianos, falaram que o país já não era seguro. Claro que tem gente que quer voltar, mas tem outros que estão aproveitando a oportunidade já pra aprender o finlandês ou tentar arrumar algum emprego por aqui dentro das redes de contato que elas têm, né? Já que tem bastante gente da Ucrânia aqui agora. Mas assim, por exemplo, eu tinha colegas do Iraque, tenho muitos colegas também do Afeganistão, e tem muita gente que veio aqui a trabalho. Não é todo mundo que tá aqui que é refugiado, porque eu acho que o pessoal tem uma ideia de que o refugiado, ele veio com uma mão na frente e outra atrás e que ele tava num país que não tinha formação
informação, que não tinha trabalho, que não tinha nada, e não é assim. A maioria aqui tem formação, tem ensino superior, e muitos aqui vieram pro trabalho e estão aqui legalmente. Só que tem uma questão disso do refugiado, que assim, o seu visto meio que ele é temporário, porque existe a esperança, evidentemente, a guerra ou o conflito do seu país acabe. Então é uma coisa com que você tem que ficar renovando. Eu imagino que essas alturas do campeonato, por exemplo, acho que só os somalianos, que eu acho que meio que já desistiram, porque já faz uns 30 anos isso, né? Acho que foram meio que os primeiros e foi o principal grupo aqui pra Finlândia. A política de integração dos estrangeiros mudou bastante de lá pra cá. É porque, por exemplo, o primeiro grupo grande de refugiados que veio pra cá foi durante a guerra na Somália, na década de 90, e veio bastante gente. E na época a ideia de integração era só auxiliar com benefícios sociais mesmo, não tinha tanto o que tem agora nessa questão de integrar, de tentar se apresentar para outras famílias e tal. Tanto é que eu acredito que deve ter sido o grupo que mais sofreu de preconceito, porque na década de 90 não era tão comum que tivesse imigrantes pra cá, e deve ter sofrido preconceito pra caramba, tanto pela cor de pele quanto pela religião, né? Na verdade, acho que é o grupo que é mais hostilizado aqui na Finlândia até hoje. Mesmo que já tenha muitos filhos de somaliano aqui, que viveram na Finlândia, na Europa, meio que a vida inteira, nunca saíram daqui, e mesmo assim, nunca que vão ser considerados, assim, parte daqui da Europa. Então, esse é o nosso vídeo sobre os refugiados e pessoal do asilo. Comente aqui o que vocês acham dos refugiados e aqui do contexto diferente da Finlândia, por exemplo, do Brasil, que não vem muitos refugiados, acho que o máximo vem dos países vizinhos da Venezuela e do Haiti, mas aqui vem muito mais, aqui então é uma questão política muito maior do que, por exemplo, no Brasil. Deixa um like se gostou do vídeo, aperte o sininho para receber notificações e... Nada.